Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu tô com uma mensagem aqui forte, hein? Já como tá aí no título, o evangelismo pode nos condenar. É interessante que o que eu vou trazer aqui para os irmãos é algo assim, fora da caixinha. Você tá entendendo? Fora daquele conhecimento que as pessoas têm superficial. O que eu vou trazer para vocês aqui é a profundidade. É profundo o que eu vou trazer para vocês a respeito do evangelismo, a importância do evangelismo. Você está entendendo? Eu vou explicar dentro da Bíblia o que pode acontecer conosco. Tem o texto principal aqui que nós vamos abordar acerca desta condenação. Vou explicar para vocês o texto. Eu quero aqui de antemão já explicar para os irmãos, eu não sou ninguém. Eu sou um menor da casa, eu sou pequenininho, você está entendendo? A glória é para Deus, a glória é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. E como a gente conhece a palavra de Deus, nós não podemos querer fazer vista grossa para aquilo que está escrito, tá ok? Nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Então assim, vamos lá. Qual que é a importância do evangelismo? Qual que é a sua finalidade, o seu propósito? Nós sabemos que a mensagem do evangelho, ela é universal, ela é para todos. É interessante que Marcos 16:15, Jesus ele dizia: "Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura." Isso aqui está direcionado a todo aquele que recebeu a Cristo em sua vida e que passou a ser uma nova criatura, que passou a ser filho. Mas vamos lá, é interessante que Jesus ele fala em Mateus 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo que nós não viveremos pelo mantimento físico, nós não viveremos pelo esforço do nosso trabalho, através ali da nossa profissão, através de um certificado? É interessante que em João capítulo 4, vamos lá para os irmãos poderem compreender, a gente vai começar a sair daqui já, até chegar o texto que eu vou dizer para vocês sobre a condenação, porque o evangelismo pode nos condenar, ainda vai saber o porquê. João capítulo 4, versículo 31. Entretanto, os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E então os discípulos diziam uns aos outros, ou seja, eles ficaram se indagando. Trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que Jesus ele dizia em Mateus 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo aos discípulos que eles não vão viver do mantimento, que o que sustenta ele não é o mantimento físico, não é o seu celeiro cheio, não é o, vamos dizer ali, o intelecto dele, o desempenho dele, vamos dizer ali, o desenrolar dele no seu trabalho. Não é isso que vai fazer o homem estar de pé. O que sustenta nós, todavia, é a palavra de Deus. O que nos sustenta é a palavra de Deus. E o que Cristo estava nos ensinando no deserto é que nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra. Que mané já voltou. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 31 adiante, ele está ensinando aos seus discípulos que a comida que ele deseja é a comida que eles não conhecem, que é realizar a vontade de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava anunciando aquela mulher samaritana, ele estava se apresentando a ela quem ele realmente era. Ela falou: Olha, eu vejo que você é o Messias, eu vejo que você é um profeta. Por quê? Jesus revelou para ela que ela tinha 5 maridos, que ela estava tendo não era dela. Jesus manifestou o seu poder, a sua glória. Jesus mostrou para aquela mulher que ele é a verdade. Jesus ele estava explicando para os discípulos aqui, embora seja que o contexto fala do diálogo que Jesus teve com essa mulher samaritana no poço de Jacó, era que ele era o pão, que ele é o que sustenta, porque Jesus falava: olha, aquele que vinha até mim,
Aquele que comer de mim não terá fome. Aquele que vier até mim não terá sede, porque de graça eu te darei da água da vida. É interessante, observe com atenção. É interessante que em Deuteronômio capítulo 8, do versículo 2 adiante, está falando acerca de Israel, quando o Senhor liberta eles do Egito. O que Deus fez com aquele povo? Deus provou aquele povo no deserto. O texto diz que Deus humilhou aquele povo. Deus fez eles passar fome. Deus provou aquelas pessoas para saber o que realmente havia no seu coração. Lê o texto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 adiante. Se você ler essa mensagem, está escrito que o Senhor humilha eles para saber o que realmente havia dentro dos corações dele, para ver e provar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pode ler lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 adiante, 3 a 4. Você vai ver que Jesus, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a Trindade, ele estava mostrando para o povo de Israel que não era o mantimento, que não era cordonizes, que não era a água que saía da rocha que sustentava eles, embora seja que aquele maná era o maná que o Pai enviou do céu. Mas aquele maná perece, aquele pão perece, aquela água passa. Mas Jesus se manifestou mostrando que ele é a água da vida eterna, que ele é o pão da vida eterna. É o que ele apresentou para a mulher samaritana. Você está com sede, samaritana, você está caçando água do poço de Jacó. Se você conhecer o dom de Deus e quem te pede água, você me pediria água. Jesus estava em duas naturezas, a natureza do homem e a natureza de Deus. Porque ele chegou como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele diz, se você crê, souber quem te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida eterna. O Senhor, há poucos momentos, chegou como homem, mas ele se manifestou como Deus. Jesus, como homem, ele chora pela morte de Lázaro, mas como Deus, ele diz, aquele que vem a mim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então nós vamos entender o propósito do evangelismo. Então aqui estamos manifestando o quê? Não é só de pão que viverá o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Pela palavra de Deus, o mundo veio à existência. Pela palavra de Deus houve separação entre as águas, terra. Pela palavra de Deus, tudo se fez. Haja luz e houve luz. Então vemos que a palavra de Deus, ela tem poder, e a palavra se fez carne. Andou entre os homens. E a palavra hoje está aqui conosco. Agora nós vamos entender a causa da condenação que ocorre através do evangelismo. Por que o evangelismo pode nos condenar? Por que ele pode nos condenar? Eu vou explicar para você. Se você ler aqui Mateus 25, versículo 31, está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações se reunirão diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Entenda uma coisa, aqui está tratando do juízo final. Mas por que vai falar acerca das obras? Eu quero que você entenda o quê? Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras nos condenam. Paulo, ele diz que somos salvos pela fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Positivo, mas as obras nos condenam, meu irmão. Não tem como nós fazer vista grossa para isso, porque esse texto vai dizer. Esse texto aqui vai falar. Então, as obras não salvam, correto, mas ela nos condena. Então, todo salvo sabe o que tem que fazer. Todo salvo sabe a sua conduta. Todo salvo entende a vontade de Deus. Eu não estou aqui para obrigar a tua vida. Eu não estou aqui para mandar na tua vida. Estou aqui simplesmente explicando, expondo a palavra de Deus e aplicando para nossas vidas. Que preste atenção aqui no versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes bendito de meu pai, e possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e me deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Eu estive nu e vestiste-me. Estive na prisão e foste me ver. Estive enfermo e me visitaste. Então, aqueles que não adentraram, que trazem consigo a justiça de Deus, esses tais justos, vão dizer. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer? Ou quando estava com sede e não demos de beber? É quando vimos o Senhor estrangeiro e não hospedamos? E como te vimos nu e não te vestismo? E quando estiveste enfermos e nós não fostes te ver? E quando, olha lá, estava preso e não visitaste? Aí, ó, responderá o rei, Ediliás: em verdade vos digo, no verso 40, que quando fizer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. O que o Senhor está nos ensinando é que nós devemos fazer o que está escrito àqueles que estão aí fora, aos que estão perdidos, aos que estão esquecidos nas calçadas, os moradores de rua, aqueles que estão esquecidos nas esquinas, os traficantes, aqueles que estão nas esquinas, prostitutas, os homossexuais, aqueles que estão dentro do boteco se embriagando, aquelas senhorinha que está dentro da casa que às vezes não tem de comer, a viúva, o órfão, o estrangeiro, aqueles que estão no hospital agora numa mesa de cirurgia, aqueles que estão lá dentro agora no manicômio. A importância da evangelização é esta aqui. Levar o pão para eles, o pão da vida eterna, levar a água da vida eterna. O evangelismo que Jesus estava nos ensinando verdadeiro é esse, porque não é à toa que Jesus pregava nas sinagogas, mas ele vivia mais na rua. Jesus, ele mostrou o amor ali dentro, porque qual que foi o primeiro mandamento que ele falou? Amarás a Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Como o povo só amava a Deus, os fariseus, Jesus, ele veio sendo próximo, ele se manifestou e ele nos ensinou através das suas atitudes a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque até os discípulos falaram: mas mestre, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eles: não é 7, é 70 vezes 7. Jesus estava manifestando perdão, Jesus estava nos ensinando a amar, a se compadecer do próximo. Não é à toa que Jesus poderia muito bem ter matado aquela mulher adúltera, aquela prostituta que foi pega no ato de adultério. Ele poderia, mas ele mostrou: aquele que dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Então Jesus estava mostrando o amor a Deus, mas o amor também ao próximo. Ele estava cumprindo a lei, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Você está entendendo? Então a graça se manifestou. O segundo mandamento se manifestou: amarás a Deus de todo o seu coração e seu próximo como a ti mesmo. Jesus se fez próximo. Jesus nos deu um grande ensinamento. A sua atitude nos ensinou. E é isto que ele está nos ensinando hoje através da tua palavra. Que devemos ajudar o órfão, a viúvo necessitado. Que devemos visitar o bandido. Ir atrás da prostituta. Ir atrás... Por quê? Porque os tais que não praticarem estas coisas serão condenados. Aqui eles estão sendo julgados por quê? Pelas obras. Pelas obras que não fizeram. Pelas obras que não exerceram. Então, se você é discípulo, cumpra o que está escrito. Ah, evangelista, mas minha vida é corrida, mas sempre tem oportunidade de você parar uns 45 minutos, 15 minutos, para você poder sair com seus irmãos e fazer a obra, para você poder sair com o teu pastor e fazer... Ah, mas meu pastor não faz, faz você não é rebelde. Porque você está indo fazer algo a Deus. Se ele se levantar contra a tua vida, quem está errado é ele, por impedir você de evangelizar. Por impedir você de anunciar o reino. Isso aqui é um dever de todos, meu irmão. Isso aqui é dever de todos. Marcos 16, 15, o que está escrito? Ide por todo mundo e prega o evangelho. Se você é discípulo, você está encarregado de fazer isso, porque esta palavra é universal. A Bíblia diz em Apocalipse que será aberto o livro das obras. Você está achando que é só as obras do ímpio que vai ser condenado? É tudo, é todas as obras. Daqueles que fez, dos que não fizeram. O livro vai se abrir. Você está entendendo? O livro das obras vai se abrir. O Senhor vai julgar. Ei, Jesus, quando estava vendo o povo dar o dízimo lá, Jesus estava olhando o povo e lá depositando. Você acha que Jesus estava fazendo o que ali? Jesus estava sondando o coração daquele povo. Os ricos davam do que sobejava. Aquela pobre foi e deu tudo. Sabe o que chamou a atenção de Jesus? A entrega dela por completo.
Às vezes a gente não se entrega por completo a Deus, a gente não se oferta a Ele de verdade. A gente não se oferta por completo, fala, Senhor, eis-me aqui para fazer o que te agrada. A gente só quer sair aos domingos, abrir a igreja e louvar e adorar. Enquanto isso, o povo está na rua morrendo. Porque Jesus foi um dos grandes exemplos. Ele pregava dentro das sinagogas. Você pode ler o texto, meu irmão, não estou fora da mensagem. Você pode ler os textos de Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver Jesus, ele entrava dentro das sinagogas, ele pregava. Mas ele não ficava lá dentro, ele ia para fora. Não é à toa que quando ele não morreu dentro do templo. Ele morreu fora do templo. Jesus é um dos grandes exemplos que muitos discípulos estão vacilando com ele. Que muitos discípulos estão esquecendo o princípio. Está esquecendo o ensinamento dele, meu irmão. Eu não estou aqui para mandar na tua vida. Mas se você é discípulo, cumpra o que ele falou. E de fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é discípulo, você está encarregado de pregar. A falta da evangelização pode nos condenar, porque nós não estamos anunciando o evangelho. Nós ficamos preocupados em aparecer dentro de culto. A gente lê terça, quarta, para apresentar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, dentro das convenções. Nós estudamos, se formamos teologicamente para poder falar bonito, para poder receber aplauso da plateia. A gente se forma com vários certificados, carregamos o broche, gostamos de ser chamado de mestre, de doutores, mas enquanto isso você não vê salvação, você não vê bandido abandonando a arma e pegando o microfone para pregar, você não vê mais a prostituta se convertendo pelo poder da palavra, você não vê isso, meu irmão. Verdade, o evangelista Felipe, o Felipe da Baixada. Então é incrível a facilidade, vou colocar que nós temos de pregar para quem é convertido. Enquanto isso, o caos está fora dessa câmera, o caos está fora daquelas quatro paredes. O caos está para fora, meu irmão. Quem está lá dentro está em paz, quem tem lá dentro está tranquilo. Mas enquanto isso, você sai para fora, meu irmão, é troca de tiro, é pessoas morrendo, é pessoas se matando. Aí você pode falar, mas evangelista, você faz alguma coisa? Aí eu faço, para a glória de Deus. Por quê? Porque hoje, eu fui numa visita, é óbvio, a gente não para. E eu estava conversando com um pastor, eu falei, irmão, o que me preocupa, o que eu fico preocupado, desesperado, é com a vida das pessoas. Eu me preocupo com as pessoas, irmão. Eu me preocupo com a falta de conhecimento das pessoas a respeito de Cristo. Eu quero que eles conheçam o evangelho. Deus é minha testemunha. Eu não estou falando porque eu estou na frente dessa plataforma, mas eu falei para ele. Falei, meu irmão, eu estou preocupado, meu irmão. As pessoas precisam conhecer Jesus. Você está entendendo? Porque todo aquele que levantou as suas mãos ao alto, meu irmão, Deus entregou talentos. Você tem ferramentas nas tuas mãos. Você tem que o quê? Executar isso. Ó, para você ver, eu já estou até no texto que fala dos talentos. Mateus 25:14. Porém isto, como um homem partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou a eles os seus bens. E deu a uns 5 talentos, a outro 2 talentos, a cada um deles deu um talento conforme a sua capacidade. Então Deus entregou os talentos conforme as nossas, olha aqui, presta atenção, capacidade. Entendeu? Ele deu cada um os talentos conforme o seu esforço. Aí o que é interessante, que todos aquele que ele deu 5, granjeou mais 5. O que ele deu 2, granjeou mais 2. Mas o que tinha 1, ele escondeu porque ele teve medo. Ele escondeu porque ele sabia que esse senhor aqui, ó. Mas o que recebeu 1 no verso 18? Foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajuntou as contas com ele, ajustou as contas com eles. Então aproximou, tá? Vamos lá, cadê ele aqui depois? Verso 25, se eu não me equivoco aqui, ó. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, eu conheço-te bem, que és um homem duro, e ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o Senhor e disse, mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhaste. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste, receberia o
o que é meu é justo, juros. Aí o que o senhor diz? Ó, tirai-lhes, pois, o talento dele e dai a que tem 10. Porém, qualquer que tiver será dado, qualquer que tiver será dado e a abundância. Mas o que não tem, até o que não tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Então serão lançados nas trevas exteriores. Porque o Senhor deu talento para que nós granjeemos, para que nós multiplique. Com Cristo é multiplicação de mais, não é de menos. Estamos neste mundo para ganhar. Não estou falando financeiramente, próspera, uma vida próxima. Não, meu irmão, não é nada físico para nós, mas é espiritualmente. Porque Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça ferrugem, mas antes ajuntais tesouro no céu. Aí como nós vai ajuntar tesouro no céu, meu amigo? Como é que nós vai pegar tesouro e levar lá no céu? É através das obras, é através da conduta, é através da atitude. Então uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida de exercício, de exercitar a função a qual o Senhor nos diz em Tiago 1:22, dizendo: não sejais somente ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Então você não pode ser somente ouvinte, em achar que porque você aceitou Jesus, agora você vai ouvir, você vai ser um salvo. Todo salvo anuncia, todo salvo prega. Todo salvo trabalha, meu irmão. Você está entendendo a situação? Então, o servo negligente, o que é negligente? É desvalorizar aquilo que tem valor. Por isso que em Provérbios 13:13 está escrito: aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que temer e as guardar será galardoado. Então, se você negligencia as palavras, você perece. Você irá morrer. Por quê? Porque não é só de pão que viverá o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Jesus não estava andando por vista, mas sim por fé. Por isso que o Senhor nos ensinou no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2, 3 e 4, que não era só por vista, mas era por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas esperamos. Aquele povo, eles devia viver por fé, em acreditar naquilo que o Senhor falou. Se você andar com Moisés, se você ouvir a minha voz, meus irmãos, vocês vão entender qual que é o sentido da vida. Por que o povo não entrou na terra prometida? Porque foram negligentes, foram murmuradores, murmuraram, não aguentaram as provas, queria viver no Egito, porque no Egito tinha tudo na mão, eles apanhavam, mas tinha tudo na mão. Nós estamos acostumados a viver uma vida de escravizão, uma vida você está entendendo? Uma vida de escravo. E queremos ver essa vida fácil que o mundo nos dá. Só que Jesus estava ensinando que eles não iam precisar ficar apanhando, somente obedecer. Você tem que obedecer à voz dele. Por isso está escrito, ó, se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Você não vai correr atrás das bênçãos, mas elas correrão atrás de você. Então, eu não estou aqui nem para falar de bênção física, tá? Não estou aqui para falar disso. Eu estou te falando de bênçãos espirituais. Eu estou te falando de coisas espirituais. E o principal, a salvação da tua alma. Às vezes você está pegando o teu talento, você está escondendo. É claro que aqui o texto está falando de valores. Mas eu quero aplicar numa visão espiritual, de forma hipotética, dos dons espirituais. O Senhor te deu o dom da palavra, pregue a palavra. O Senhor está te dando o dom de visão, de revelação. Use para a glória do nome dele. Faça a grandeza do nome do Senhor se manifestar, meu irmão. Porque Deus, ele é glorificado através da tua vida. Porque lá em João 17 diz que a palavra do Senhor é a verdade. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. No verso 18, Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. No verso 19, Jesus, ele diz que ele é santificado em nós e nós somos santificados em Cristo. Sabia que Jesus, ele é santificado em nós? Você sabia que ele é santificado em você através da sua atitude, através da tua conduta? E nós somos nele através da palavra, através da obediência. Ele nos santifica, ele nos purifica. Mas vamos lá.
Voltando aqui ao texto de Mateus 25, do verso 31 adiante, ele vai vir com os santos anjos e vai assentar o teu trono. Ele vai julgar o povo, meu irmão. E ele manifesta que as obras que aquele povo não tiveram. Eles não visitou o que estava no hospital, ele não visitou o que estava na cadeia, ele não vestiu o órfão, ele não vestiu o estrangeiro, ele não deu de comer para as pessoas, ele não deu de beber para as pessoas. Isto aqui é algo futurista que vai acontecer, isso aqui não aconteceu. Vai acontecer, então Deus vai separar cada um dos outros. E não adianta querer fazer as obras achando que as obras te salvam. Que é só o fato de fazer que vai te salvar. Você tem que estar em Cristo e você não tem que fazer, meu irmão, por força. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas você tem que fazer com amor. Você tem que ter prazer em fazer a obra de Deus. Você tem que ter zelo, você tem que ter compromisso. Isso aqui é responsabilidade, meu irmão. Isso aqui, meu irmão, não é igual o seu serviço lá com o seu patrão, que você tem que chegar às 7 horas. Que você tem que bater lá o dedo, bater o ponto. Não é, é mais sério do que você imagina. Não é somente você sentar lá numa sala, bater o dedo no computador e preencher formulários. Você tem que ter amor, meu irmão, pelas almas, pelas vidas. Ah, evangelista, mas eu não tenho. Peça a Deus para te dar um coração novo. Peça a Deus para transformar o teu coração. Ou há alguma coisa impossível para Deus? Então essas pessoas foram condenadas pelas suas obras. Então não vem me dizer, irmão, mas nós não somos salvos pelas obras. Nós não é salvo pelas obras, mas as obras condenam e todo salvo tem obra. Porque em Tiago capítulo 2, o que está escrito? Que assim como o espírito sem o corpo é morto, assim a fé sem a obras ela é morta. Temos que ter obras. Não adianta você chegar no morador de rua, o cara tá com fome, o cara tá sem roupa, e você vai falar, irmão, vai em paz, Deus vai prover. Você está mostrando que Deus é a providência. Mas aí Tiago 4, verso 17 está escrito, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que é certo e não tá fazendo, você comete pecado. Tu vai pro inferno, porque você sabe o que é certo, não faz. Você tem condição e você não faz, meu irmão. Deus, ele sonda as intenções. Deus, ele sonda as intenções. Obrigado, Daniel Fernandes, está colocando os versículos. Irmão, Deus sonda as intenções do coração. Então, as obras condena sim. Condena sim. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé em Cristo. Mas todo aquele que tem fé em Cristo, nas suas palavras, vai ter fé naquilo que o Senhor falou, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não leva alforjes, não leve nada, não leve roupa nem nada. A comissão de 70 discípulos. Eles entraram, demônios caiu por terra, o nome do Senhor foi glorificado, chegaram todo alegre, salteando, Senhor, no teu nome os demônios obedecem, não sei o que, daqui, não se alegra por isso não se alegra. Se alegra pelo teu nome, está escrito no livro da vida. Então já quero aplicar algo aqui para você também, não se alegra quando os demônios se sujeitam não faz show com o demônio não, meu irmão. Porque hoje as pessoas estão fazendo show com o demônio. As pessoas pegam o demônio e falam, eu sou homem de Deus, ô demônio, eu sou, você é. Ah, você é isso? É, você é. Aqui não sei o quê. As pessoas pegam o demônio e faz show. O cara tem autoridade? O cara tem autoridade. O mundo abriu, acabou. A autoridade está no nome de Cristo. Também tá, entra lá as partes dos dons e outros mistérios ali que tem muitas pessoas ainda que tá no leite e não vai conseguir entender isso. Eu não vou nem entrar também para não fazer confusão na tua cabeça. Mas você não precisa se gloriar porque o demônio sujeita. Você tem que estar alegre pelo teu nome está escrito no livro da vida. Porque mesmo você expulsando os demônios te obedecendo, Mateus 7, 21, 22, 23 está escrito. Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Porque muitos me dirão naquele dia, expulsei demônio no teu nome, curei os enfermos, profetizei, fizemos sinais, prodígios e maravilhas, apartai-vos de mim, maldito. Ou seja, que praticais a iniquidade. Então se você está praticando o erro, você está vivendo uma prática injusta, você
Não vai entrar. Você pode profetizar, pode fazer sinais, pode fazer perna crescer, pode fazer cabelo voar, pode nascer um braço, uma perna, o paralítico levanta, o cego enxerga, o mudo fala, o cego... Você tá entendendo? Não adianta se você não fizer a vontade do Pai. Você tem que fazer a vontade dele. Ah, evangelista, mas é tão complicado. Jesus descomplica tudo. Ora a Deus. O Espírito Santo, ele está aí para nos ensinar. Meu irmão, eu sou o menor da casa, pelo amor de Deus. Eu não estou me gloriando, eu não estou me achando. Jamais, meu irmão, eu só quero explicar o que está escrito. E é algo que pode nos condenar. Isso aqui não é para você só. É para mim também, bem conhecedor disso aqui que eu estou te pregando. Ei, acabamos de ler o texto de Mateus 25, do versículo 31 adiante, dizendo que os que fazem essas coisas aqui, que não fizeram, eles vão pro inferno, irmão. Vai ser lançado as trevas. Aqui, ó, tá no texto, irmão. Ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Olha aí, pelo amor de Deus. Não me deste de comer, ó. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, vocês não me hospedaram. Eu estive nu e não me vesti. Estive preso e não foste me ver. Aí, ó, pra você ver. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o fizeste, a mim o fizeste. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então não adianta, tá falando dos injustos e tá falando dos justos. Não tem como nós correr. Você tá entendendo? Irmão do céu, é algo sério isso aqui que eu tô falando para vocês, irmão. Você tá entendendo? Olha aqui que eu vou ler para vocês aqui agora. Ezequiel 18, versículo 21 a 22. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então a justiça a Deus nos leva à vida eterna. Os pecados o Senhor te perdoa. Ele não se lembrará dele. Então a partir de hoje, se você estava andando desgarrado, achando que só o fato de você estar na igreja, representar uma igreja, louvar na igreja, ter oportunidade na igreja, te faz você um salvo, desperto enquanto há tempo. Porque você pode pregar, você pode estar lá o dia de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, você pode passar pano, você pode recepcionar, tu vai pro inferno recepcionando, recebendo, limpando, pregando e falando. Tu vai pro inferno porque você não cumpre o que está escrito. Você não, nós. Porque aí de mim também se não fazer. Mas eu enfatizando uma coisa, não é as obras que nos salva, tá entendendo isso aqui? Porque tem pessoas que vão achar, não, então eu vou fazer obra. Então se for assim, um macumbeiro vai pro céu. Se for assim, o espírita vai pro céu. Se for assim, o kardecista vai pro céu. Todo mundo vai. O traficante vai pro céu. Porque traficante ajuda. Você tá entendendo? O justo também vai pro céu. O justo, as pessoas que se dizem justas. Embora seja que não aceitaram a Cristo, mas são pessoas que não fumam, que não bebem, que trabalham, que chegam em casa tranquilo e tal, e vivem uma vida de boinha, tranquilinho, não tem função. Vão pro inferno também. Por quê? Porque não aceitaram a Cristo, não receberam o teu perdão. Jesus é o perdão. Se você não aceitar o perdão, meu irmão, acabou. Ele é a vida eterna, ele é aquele que nos perdoa. Carregamos um pecado original. Irmão, o evangelho é mais estreito do que você imagina. Eu sei que vai ter pastores que vai ficar indignado comigo por aquilo que eu estou trazendo aqui. Mas isso não provém de mim, não é da minha carne, é da palavra de Deus. Eu não tenho nada a oferecer a vocês. Eu tenho o que a palavra tem a nos oferecer. Eu sei que as pessoas vão ficar brabas comigo. Ah, mas é que não sei o quê, bababá e babá. Por quê? Porque estão acostumados a ficar dentro de casa. Estão acostumados a ficar só com família. Estão acostumados a ficar só dentro de igreja. Estão acostumados a ficar pegando em microfone, meu irmão. Ficar arrotando lá tanta santidade, enquanto essas pessoas estão morrendo lá fora. Estão na imundícia.
Enquanto nós está em santidade, o povo está em sujeira. Enquanto nós está comendo o pão da vida eterna, eles estão comendo migalha. Enquanto nós bebemos água potável, água boa, eles estão bebendo água suja. Enquanto estamos tendo uma casa para morar, estamos vivendo desgarrado lá fora. Risco de serem comidos pelo maligno. Embora seja que eles estão no mundo, já faz a vontade do cão. Mas eu quero que os irmãos entendam. Os irmãos tenham a mente fértil, aberta, para os irmãos poderem compreender aqui e separar as coisas. Nós devemos sair das portas para fora. Devemos largar o nosso... Irmão, quantas vezes, para a glória de Deus, claro, tudo com como que eu posso te dizer? Com concordância, tudo com mesma visão, tudo com... Você está entendendo? Com justiça. Quantas vezes eu saio de casa? Minha esposa tá aqui, ela fica aqui com o bebê, tem vezes que ela não pode ir comigo. Tem que nem fui no baile funk, né? Não pude levar ela. Como é que eu vou levar ela? Se dá um tiroteio, como é que eu vou correr com o bebê lá e ela junto? A esposa do meu sobrinho também, com o bebê recém-nascido, deixou lá na casa. Nós fomos pro baile funk, Deus operou. Teve uma jovem aí, uma lésbica, que veio, inclusive, levei ela pro culto. Graças a Deus, aí a irmã tá caminhando pela misericórdia de Deus. Inclusive, amanhã eu vou ter que buscar. Então, eu sempre diálogo com a minha esposa, eu tenho diálogo com ela. Tudo tem concordância, tudo a gente conversa. Ó, eu vou estar indo, mas eu vou estar voltando. E tal. E vai daqui, vai dali. Ou vocês acham que eu fico só em obra, e eu não saio com a minha família? Não, a gente tem que ter visão também. Tem que cuidar de casa, tem que dar atenção pra esposa, tem que presentear a esposa, tem que levar a esposa para sair, tem que cuidar da família. Tem que dar atenção. Você dá atenção para a obra de Deus, mas o que a Bíblia diz? Os casados cuidam das coisas de casado. Nós cuidamos das coisas de Deus, mas devemos cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar. Então, quantas vezes a gente deixa aqui, eu deixo mesmo e sai para esse mundão afora. Aí tem pastores, pregadores, bispos, apóstolos, o que seja, evangelistas, não quer abandonar o teu conforto para ir numa rua panfletar, para ir no ponto de tráfico anunciar o evangelho. Só querem ficar no telão, só querem ficar nos cartazes, não querem sair para fora. Irmão, o evangelho é mais, irmão, é tão perigoso. O evangelho é tão perigoso, irmão. As pessoas acham que é fácil. Evangelho não é fácil igual vocês pensam não, meu amigo. Evangelho é cruz, evangelho é marcas, tá bom? Evangelho é marcas. Evangelho te traz decepções. Pessoas que vão te virar as costas, pessoas que você mais espelha, que você mais admira, vão te virar as costas. Pessoas que você mais ama vai falar mal de você por aquilo que você está fazendo em prol do reino de Deus, te julgando precipitadamente, te pré-julgando antes do tempo. Sem entender a causa, por você estar pregando, por você ter renunciado, por você ter abandonado o mundo. O evangelho fez com que a família de Jesus se rebelasse contra eles. Entendeu? Ah, se você é o Cristo, se manifesta ao povo. Ei, imagina o que Cristo passou, os discípulos passaram, meu irmão. Você está achando que o evangelho é assim, brincadeira? Jesus falou que os nossos inimigos seriam os nossos próprios familiares. Quantas das vezes a minha própria família me chamou eu de louco, me chamou de louco, me humilharam. Você acha que eu fiquei brabo? Eu fui aos pés de Cristo, eu orei ao Pai, eu busquei a Ele, porque é Ele que me guarda, é Ele que me justifica. Você está entendendo, meu irmão? Então, eu quero que você entenda isso, eu quero que você compreenda isso. Que o evangelho é estreito, a porta ela é apertada. Se fosse fácil ir para o céu só por estar na igreja, meu irmão, eu não estava na rua pregando. Eu não prego, irmão, porque, o Vitor quer. Não é porque eu quero, a nossa carne não quer. É porque Deus manda, meu irmão. Porque outrora nós também estávamos no mundo e alguém te pregou o evangelho. Alguém te pregou o evangelho. De alguma forma você ouviu o evangelho por alguém. E foi em momentos difíceis. Sabe o que o jovem me falou no baile funk? Irmão, é tão difícil ver pessoas fazer o que vocês estão fazendo aqui. Foi Deus que mandou vocês aqui, sabe por quê? Sabe o que ele me falou? Porque esses dias eu estava falando com essa jovem, a lésbica lá, ele falou, estava falando com essa jovem, que ela precisava de Deus. Ela precisava de Deus e Deus mandou vocês aqui no baile funk. Ele falou, eu conheço o evangelho, eu era dos caminhos de Deus, hoje eu tô no crime. Aí ele falou assim, eu te conheço, Vitinho, você foi bem mais louco do que eu, você e esse abençoado aqui. E hoje vocês estão aqui pregando o evangelho para nós. Você está entendendo? Eu falei, mas é isso que tem que ser feito, meu irmão. Igreja tem que sair para brilhar. Igreja tem que brilhar, meu irmão, no meio das trevas, igual essa luz.
Se apagasse a luz, fica escuro. Nós temos que ser igual essa lâmpada aqui. Clarear, meu irmão. A candeia não foi feita para ficar escondida. Ela foi feita para dar vista, colocar no velador para dar vista ao que está entrando. Você tá entendendo? Tá prestando atenção? É igual o farol, meu irmão. O barco ele vem à terra por conta do farol. Então, Mateus 5,16 está escrito. Antes de você falar, o irmão tá se achando estrela. Lê o texto, Mateus 5,16. Lê o texto que está escrito. Portanto, brilhar diante dos homens a vossa luz. Isso não é soberba e nem vanglória. Isso aí é uma madeiradinha assim, ó. Nos dedos do sapinho que fica assim, é uma madeirada nos dedos dele, sabe por quê? Porque só vem pra ficar olhando, só vem pra depois ficar lançando indiretinho, e pai, não sei o que, quer se aparecer, não sei o que. É o próprio Jesus que falou, brilhe diante dos homens a vossa luz para que eles vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Você tá entendendo agora? Pegou a visão aí ou precisa aqui pegar o texto aqui e mostrar para vocês aqui dentro? Então Jesus ele quer que nós brilhe, porque ele falou o quê? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se você é luz, você tem que brilhar, meu irmão. Acordou de manhã? Seja a luz. Às vezes, ó pra você ver como aconteceu comigo. Teve vezes que eu nem cheguei a pregar. A pessoa falou, nossa, irmão, você é cristão, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Porque eu consigo ver em você isso. As pessoas vê, meu irmão, a nossa vida é um testemunho. Imagina se você acorda de manhã, você que é cristão, aceitou Jesus, já acorda com baseado na boca. Já acorda xingando. Que cristão que é você? Dormiu santo, acordou profano? Dormiu justo, acordou ímpio? Isso aqui tá sendo para pastores velhos ainda que conhecem. Bispos, presbíteros, evangelistas, apóstolos, mestres, doutores da lei. É para eles aí, ó. Temos que pregar isso aqui para os membros. Temos que pregar isso aqui para os membros das nossas igrejas. Porque eles precisam exercer a função de evangelização. Porque como serão salvos se não houver quem pregue? Ai, 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 Jeová. Vai doer, mas vai sarar. Romanos 10. Pai amado. Isso aqui vai doer agora, hein? Isso aqui já vai ser uma paulada na cabeça da cobra. Beleza. Romanos 10, verso 13 está escrito adiante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo, tá? Mas como invocarão se não há quem pregue? Como serão salvos se não conheceram? Vamos lá, vamos ler o texto? Romanos 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Então, para eles invocar é necessário o quê? Crer. Mas como eles vão crer se eles não ouviram falar? Tá pegando a visão ou não? Então, vamos lá. Não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Escuta isso, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Mesmo que as pessoas não queiram crer, você tem que pregar, porque como vão acreditar se não houver quem pregue? E como terão fé se não ouviram falar daquele que pode salvar, daquele que pode curar, daquele que pode libertar? Então, líderes religiosos, para de ser tanto santo e vão para a rua. Pega o exemplo de Jesus que pregava dentro das igrejas, mas ia nas ruas. Você está entendendo? Tenta colocar um equilíbrio aí nas suas funções. Você trabalha? Tá bom, né? Também trabalha, né? Também tá na correria, né? E faz as funções, né? Faz algumas coisinhas aí. Mas, ó, sempre dando prioridade à palavra de Deus. Se preocupa com as almas. Se preocupa com as vidas. Porque elas, o Senhor vai requerer de nós. Vai requerer de você.
E nessa noite, você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor, pelo amor de Deus. Não é tempo mais, e nunca foi, de nós ficar aí, ó, igual esse carro estacionado, parado. É tempo de nós acordar, é tempo de nós despertar, é tempo de sair desse casulo, meu amigo. É tempo de despertarmos, de mudarmos, de virarmos a rota. É tempo de nós acordar. O tempo do fim chegou. Olha pro mundo. Olha aí esse MC Cabelinho aí, ó. Olha o exemplo que esse camarada tá dando pros jovens hoje. Os jovens lá, todo emocionado, bitoladão. É, papapá e papapá. Aí pra você ver aí, ó, o que ele estava ensinando? A adoração a Satanás. Dizendo que o diabo não é mal, que mal é... Você tá entendendo? Que ele é uma alma rebelde, que Satanás foi expulso do céu e ele também. Ah, mas minha mãe dizia que Jesus está voltando e não sei o quê. E acende vela pro santo. Olha pra você ver o que o MC Cabelinho... Oh, irmão, quantas pessoas estão cegas. O cara fez pessoas saírem com papéis pro povo assinar o pacto, dando dinheiro. O que a Bíblia diz? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Enquanto isso, as pessoas estão assinando o livro do diabo, vendendo a tua alma pro inferno, nós não tá levando nem a palavra de Deus para eles terem um nome escrito no livro da vida. Porque a gente fica com medo de entrar no meio do crime, a gente fica no meio de ir pra uma esquina, ouve um baile funk, vê nego quebrando garrafa, ó. Corre, nós é brabo no microfone, nós é brabo dentro da igreja, nós é prega, nós é eloquente, nós tem ousadia e bababá só dentro da igreja, porque fora você não vê isso. Então assim, presta atenção, escuta o que eu tô te falando. O mundo jaz no maligno. Você tá entendendo? O mundo jaz no maligno. Jesus está voltando. E o povo tá aí dormindo. O povo tá de óculos. O povo tá tão emocionado agora com o funk, com essas coisas, achando que o quê? Que é tranquilo, que vai pro céu todo mundo porque conhece o Criador. Conhecer não faz de nós salvo. O que adianta você conhecer e não obedecer o que Jesus quer que você obedeça? Deus, todo mundo fala Deus, porque Deus tem vários. Agora vocês não entenderam o que Jesus falou. Olha, todo o poder o Pai me deu, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E não tem dessa. Quando você vai em Cristo, Jesus já manda você renunciar ao seu adultério. Jesus já manda você renunciar à sua mentira. Jesus já faz você sair do álcool. Jesus já faz você sair das mentiras. Por quê? Porque o Espírito dele nos convence. Não é eu que te obrigo. Não vai ser o RI da igreja que vai te convencer. Não vai ser o pastor, o apóstolo, o evangelista, o presbítero, o diácono, o missionário, o que seja. O que vai mudar a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Mas evangelista, como que vai mudar? Pregando. A pregação leva nós ao arrependimento. Então entenda. O que é a palavra de Deus aqui que foi pregada? A palavra de Deus é o poder. O que nos sustenta não é o pão, não é a água física. O que te sustenta, o que me sustenta é a palavra de Deus. E se o Senhor nos chamou para ser luz desse mundo e o sal da terra, então nós temos que ser. Porque assim como Jesus se apresentou para a samaritana falando assim, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do Pai, e a comida ela tem sal. Então Jesus, além de ser a luz, ele era o sal e estava sendo o gosto para aquele alimento que ele estava dando para aquela mulher. Aquela mulher estava saciada com a comida que ele estava dando, com o alimento que ele levou. Não era um alimento perecível, não era uma água perecível. Então que nessa noite você compreenda que seremos julgados pelas obras. Vamos ser julgados, seja ela boa, seja ela má. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Pois o fim de todo homem é temer a Deus e guardar o quê? Os mandamentos do Vitor? Os conselhos do Vitor? Não, os mandamentos do Senhor. O fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Ah, não, é o dever só do Vitor. Ah, o dever só do fulano ali, é só dele, Deus só quer dele. Não, é de todo homem. De todo homem. É todo mundo, meu irmão. É dever de todo mundo. Seu irmão, continua deixando o like. Vão deixando o like aí. E depois que essa live acabar aqui, ó, vocês comentam, tá bom? Tem 118 pessoas, 118 comentários aqui, já vai ajudar o canal.
Porque o canal não é monetizado, mas é pro canal ir recomendando, você tá entendendo? Vamos fazer o negócio girar. As pessoas precisam saber disso aqui, irmão. Pastores não pregam isso. Eu nunca ouvi isso aqui, não. Eu nunca ouvi. E eu não tô falando pra soberba. Sou menor da casa e sou o último a saber. Deve ser por isso que eu sou o último a saber, porque eu não ouvi. Mas o que eu quero que você entenda é essa. É minha preocupação na tua vida. Você deve pregar o evangelho. E não é porque eu tô falando, é porque o texto diz, meu irmão. A palavra de Deus diz. Então, é isso. A Bíblia falou, tá falado. Quem é nós para refutar? Ou vamos dizer que não é Deus aqui falando agora. É Deus quando você prega. É Deus quando você fala. Agora não é Deus aqui falando. Agora aqui esse Deus aqui, ele tá trazendo o quê? Dinheiro? Esse Deus aqui está mostrando o quê? Pecado para vocês? Não. O Deus que eu tô te pregando aqui, o Espírito que está falando aqui, não é o Espírito da carne, não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Porque se não fosse de Deus, meu irmão, estaria ensinando que era errado para você. Estaria te ensinando a viver no erro. Tá entendendo a situação? Então vamos colocar o pezinho no chão, acalmar um pouco a emoção e parar de pensar que a obra é dentro de quatro paredes, irmão. Se o seu pastor não faz, se o seu líder religioso, ou qualquer líder, o seu líder aí do seu ministério não faz, faça você. Não perca o tempo. Enquanto você fica aí, ó, com medo, em choque, as almas tá morrendo, meu amigo. Eu não perco meu tempo. Quando o senhor me chamou lá dentro da cadeia, meu amigo, eu não perdi tempo, eu não parei para pensar, não. Eu falei, senhor, quer agora. Já comecei fazendo a obra lá dentro, pela misericórdia de Deus e a glória do nome dele. Lá dentro já começou Deus a agir. Então assim, irmão, guarda essa mensagem no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus te ajude. É difícil? É difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Ou seja, se fosse fácil, todo mundo ia para o céu. Mas a porta é estreita, ela continua apertada. Pelo amor de Deus, honra ao Senhor. Viva uma vida de obediência, viva uma vida de santidade. Amém, meus irmãos. Agora, ó, pra vocês verem. Vamos lá, vamos de igual. Eu tô sendo aqui, vamos dizer, justo com vocês. Seja justo com a gente. Comenta depois esse vídeo. Não vai cair teu dedo. Não vai dar feridinha na ponta do dedo. A gente comenta tanto mal dos irmãos aí, ó, no WhatsApp, no Facebook, no que seja. A gente não tem coragem de comentar aí, glória a Deus, aleluia, obrigado Deus, não sei o que. Você tá entendendo? Só pro canal continuar recomendando. Olha os vídeos que tá aí, irmão. Nada é monetizado, porque se fosse monetizado, escuta aí. Sabe onde você tá comentando? Teria um cifrão. Teria um cifrão e você mandava aquele chat. R$5, R$10, R$20. Não, aqui não é monetizado. Aqui é para propagar o evangelho. E não só aqui, porque eu não vivo aqui. Eu vivo fora disso aqui. As minhas obras eu faço na rua para a glória de Deus. E eu sempre mostro para os irmãos aqui, eu transmito para os irmãos serem edificados, para os irmãos alimentados. Olha para você ver. Você já ouviu uma palavra como essa? Seja humilde, irmão. Não é para glória, não é para vanglória, não. Você já chegou a ouvir uma mensagem como essa aqui? Que a falta da evangelização pode nos condenar e nos levar ao inferno? Você já ouviu isso aqui? Eu não. Tô sendo sincero. Ó, a irmã Kathleen não. Aí. Alguns irmãos vão dizer que não. Alguns, eu não sei se vão dizer que sim, mas eu não. A irmã foi sincera, foi humilde em dizer, ela não ouviu. Entendeu? Lá o irmão falou verdade mesmo. Olha lá, o irmão, o Keres, o André disse que não. Irmão, sinceramente, é Deus que tá no negócio. Eu não posso nada, quem pode é ele. Então assim, irmão, vamos deixar um pouco o calor da emoção, de querer colocar um terno, de querer ler a Bíblia, de querer louvar bastante aqui para depois se apresentar no meio dos irmãos na igreja, meu irmão. Isso é vergonhoso. A gente querer se aparecer para homens lá dentro, mostrar para os homens que a gente tá fazendo isso, fazendo aquilo, meu irmão. Para com isso. Vamos ser a diferença na rua, vamos amar as pessoas, vamos pregar a palavra de coração. Você tá entendendo? Se tiver que ser visto, seja visto lá fora, porque Jesus ensinou: brilhar diante dos homens a vossa luz. E para de ser soberbo. Se for soberbo, Deus vai te quebrar você. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Tiago 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então seja humilde, para Deus não te abater. O que é para você é para mim, tá bom? De todo o coração aqui, ó. Eu tô absorvendo.
Graças ao bom Deus, eu tô absorvendo isso aqui. E depois eu vou reassistir essa live como eu sempre faço, porque eu aprendo também, não é só vocês aí não, tá? Porque foi pela graça de Deus que eu consegui pregar essa mensagem aqui para vocês. Foi pela graça e a misericórdia de Deus. Então é isso, Deus abençoe vocês. Ficam todos na paz, tenham uma boa noite. Se Deus permitir, a gente vai estar em Palotina, aqui no Paraná, na divisa ali do Paraguaio. Se tiver alguém aí na divisa do Paraguai, Palotina, nessas regiões, a gente vai estar lá na virada do ano, fazendo trabalho evangelístico, nas ruas, nas vielas, nos becos, não sei como é que é lá, porque eu nunca fui lá, não sei se lá é de facção, se não é, mas a gente vai estar indo lá para pregar a palavra de Deus, como também aconteceu lá no Baile Funk, você que não viu, tá aí no canal. Estaremos lá para pregar a palavra de Deus para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Eric, Deus abençoe. Jesus acredita em você, Eric. Eric Rogério. E eu também acredito. Um beijão no coração de cada um de vocês. Se cuidem, tá bom? Não deixe o calor do momento subir, achar que é igreja salve, igreja isso, igreja aquilo, é aplauso de irmão. Nossa, você prega bem. Nossa, irmã, que louvor bonito. Nossa, que lindo esse louvor da harpa, minha irmã. Enquanto isso que a gente fica ali se maravilhando, tem um morador de rua que queria ouvir um louvor, tem uma irmã que queria ouvir uma palavra, um Jesus te ama, um eu acredito em você. É isso aí, um abraço. Uma vez, eu fui num baile funk no ano retrasado. No ano retrasado eu fui num baile funk. Aí o jovem tava lá e tal, e Deus me usou pela misericórdia. E eu tava lá e muita gente ali que me conhecia, um cara que tava preso comigo, aquele que eu fiz uma live aí esses dias, que ele ouviu a missionária falando do assalto que era pra mim morrer, eu não morri, Deus colocou eu lá dentro, Deus mudou minha vida. Aí sabe o que aconteceu? Esse jovem eu comecei a pregar pra ele, falando, irmão, esse mundo não é pra você e tal. Comecei a pregar que eu não lembro o que aconteceu, só sei que Deus falou com ele, respondeu ele. E sabe o que ele falou pra mim? Irmão, eu nunca, escuta isso, eu nunca vou esquecer o abraço que você me deu, porque depois que você me abraçou, a minha vida mudou. Ele chorou, ele falou, eu nunca esquecerei o teu abraço. Ele deve estar até aí na live, o Alisson. Ele falou, eu nunca esqueci o teu abraço. Quando ele me vê, meu irmão, ele até chora. Sabe por quê? Porque ele falou, sabe o que eu precisava, Vitor, naquele momento? Um abraço. Enquanto isso, a gente só abraça quem nos abraça. A gente só ama quem nos ama. Sabe o que Jesus ensinou? Ó, pra você ver, Deus já vai dando entendimento. Jesus ensinou lá, ó. O que adianta os fariseus? Olha lá, ele estava falando para os fariseus. Nós saudar o que nos salda. Enquanto isso, nós não salda o ímpio. Porque amar os que nos amam é fácil. Quero ver amar os nossos inimigos. Aí Jesus ensina. Orar pelos os que vos perseguem. Orar pelos que vos maldizem. Então, irmão, dar paz do Senhor para quem está de paz é coisa mais fácil que tem. Agora eu quero ver você dar paz para aquele que te persegue. Amar aqueles que estão no mundo. Pega a visão aí, meu irmão. Amar dentro de igreja é a coisa mais fácil que tem. Eu também amo. Eu também amo. Então, nós devemos amar aqueles que não nos ama, amar aqueles que estão neste mundo. Eu também não esqueci do meu não, filho. Ó, então, irmão, pega a visão aí, tá bom? Pega a visão aí, guarda essa mensagem no teu coração. Ó, é isso. Eu encerro aqui. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Amo vocês como pessoas, como almas, tenho um carinho por vocês. Sabe por quê? Porque Jesus me ensinou a amar. E se eu não amasse, não estaria pregando uma verdade para você. Porque quem ama, fala a verdade. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Comenta nesse vídeo. Eu quero ver quem vai comentar. Ó, vocês saem do vídeo depois que eu encerrar a live. Vocês entram depois no canal de novo, na mesma hora depois. Você encerrou, fechou ali, apertou no xizinho, sumiu. Entra de novo. Clica no vídeo, vai lá nos comentários e comenta. Você que não deixou o seu like, deixa seu like, meu irmão. Vambora, vamos ajudar aí. Vamos ganhar essas almas para Jesus. Vamos ganhar as almas para Jesus, amém? Pai do Senhor, igreja. Fui.